Opa, tudo certo? Nesse vídeo eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre tributação em fundos de investimento. Isso é importantíssimo para você que está começando a investir, que está aplicando aí em cotas de fundos de investimento, para você entender efetivamente qual que é o valor do seu retorno potencial, uma vez que as cotas do fundo de investimento que você aplica se valorizem, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: tem dois tipos de imposto para fundos de investimento. O primeiro deles é o IOF e o segundo é o imposto de renda. O IOF, ele só vale para quando você faz uma aplicação e um resgate em até 29 dias posteriores à sua aplicação. E aí o IOF, ele considera uma tabela que é uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo demora para você sacar o seu dinheiro, mais vai baixando o montante de imposto que você paga sobre os rendimentos. Então, no primeiro dia é um valor, no segundo dia já vai caindo esse valor, no terceiro cai um pouco mais, depois no quarto cai um pouco mais, até chegar no 29º dia e depois, a partir daí, não tem mais cobrança de IOF, ok? E tem mais um detalhe. IOF não é cobrado para fundos de ações. Então, para fundos de ações, esquece IOF. Assim como para o investimento direto em ações, também não é cobrado IOF. Beleza? Agora, para os demais fundos, vou explicar como é que funciona a questão do imposto de renda. O imposto de renda é cobrado para todos os fundos de investimento, tá? E aí, de acordo com a classificação do fundo, vai mudar a metodologia de cobrança, tá? Então, primeiro, vou falar sobre os fundos de classificação curto prazo. Lembra que eu expliquei lá atrás, na parte do curso, que eu falava sobre fundos, né, sobre os tipos de fundos, eu expliquei justamente qual que é a diferença entre fundos de curto prazo e de longo prazo, né? E esses fundos de curto e de longo prazo, eles podem ser fundos de renda fixa, podem ser fundos de multimercado, podem ser fundos cambiais. Todos os fundos dessas três classes, digamos assim, têm que estar enquadrados como fundos de curto prazo ou como fundos de longo prazo, porque isso vai mudar a forma de tributação desses fundos, beleza? Então, os fundos de curto prazo e de longo prazo têm duas incidências de cobrança. A primeira é no resgate e a segunda é o que a gente chama de come-cotas, que é uma incidência semestral de imposto nos meses de maio e de novembro, tá? Como é que funciona e para que funciona essa história de come-cotas, né? O come-cotas, ele, como o próprio nome já diz, ele reduz a quantidade de cotas do investidor. Ele não altera o valor da cota, ele reduz a quantidade de cotas que você tem em carteira, beleza? Isso funciona dessa forma porque o governo prefere ter uma arrecadação antecipada do imposto de renda para fundos de investimento. O que acontecia na prática antes de existir o Come Cotas era o seguinte: as pessoas aplicavam em fundos de investimento, principalmente de renda fixa, e deixavam o dinheiro lá 20, 30, 40, 50 anos, muitas vezes nem resgatavam. E aí, na hora de fazer o resgate, pagava sim o imposto. Só que o governo deixava de arrecadar dessa forma, porque as pessoas elas demoravam muito para fazer o resgate. E aí o governo resolveu instituir essa história de come cotas, que funciona como uma redução no valor da cota, do valor das cotas que você tem como investidor, beleza? E aí a diferença do fundo de curto prazo para o fundo de longo prazo é a alíquota semestral. Então, nos meses de maio e novembro é cobrada uma alíquota, que é essa alíquota semestral, e para fundos de curto prazo, essa alíquota é de 20%. Para fundos de longo prazo, essa alíquota cai para 15%, beleza? Agora, quando a gente fala da alíquota de resgate, a alíquota de resgate ela segue a tabela regressiva para fundos segue a tabela regressiva, assim como essa tabela também é utilizada para ativos de renda fixa, tá? Então, é exatamente a mesma tabela. Então, de 1 a 180 dias, paga-se 22,5% de imposto de renda sobre os rendimentos, de 181 a 360 dias, paga-se 20% sobre os rendimentos, e depois, né, quando a gente está falando já dos fundos de longo prazo, né, que tem a carteira, o prazo médio da carteira superior a 365 dias, a gente já considera também os outros as outras duas alíquotas, né, regressivas. Então, de 1 a 180 dias mantém 22,5%, de 181 dias a 360 dias 20%, sempre sobre os rendimentos, tá? Depois de 361 dias a 720 dias, 17,5%, e por último, depois de 721 dias, a alíquota mínima para fundos de longo prazo é de 15%. Tá? Então, lembrando, recapitulando aqui,
Fundos de curto prazo e de longo prazo inclui fundos de renda fixa, fundos multimercado e fundos cambiais, beleza? Todos eles seguem a alíquota de resgate regressiva, da mesma forma que essa alíquota também funciona para ativos de renda fixa. Bom, agora vamos falar sobre os fundos de ações. Os fundos de ações não têm come cotas, tá? Então, a única alíquota que existe para fundos de ações é a alíquota de resgate, que é sempre 15%. Esquece essa história de tributação regressiva. Sempre que você resgatar as suas cotas de um fundo de ações, você vai pagar 15% sobre os rendimentos. Fundo de ação não tem IOF e não tem come cotas, ok? Por último, vamos falar sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles têm duas incidências de imposto, tanto sobre os rendimentos, tanto quanto sobre os capitais, sobre os ganhos de capital. Tá? Então, isso significa o seguinte, se a cota do fundo valorizar, você vai pagar imposto sobre esses ganhos. E sobre os rendimentos também, lembrando que há aquela exceção que eu comentei no vídeo sobre fundos imobiliários. Ou seja, se você investe no fundo imobiliário que está registrado em bolsa, que tem mais de 50 cotistas e você não tem mais de 10% das cotas, você está isento e você for pessoa física, você está isento do pagamento da alíquota de ganhos por rendimentos. Ou seja, os rendimentos que o fundo paga todo mês, os 95% dos lucros que o fundo imobiliário paga todo mês para os seus cotistas, estão isentos caso você seja pessoa física, caso você não tenha mais de 10% do total de cotas do fundo, caso o fundo tenha mais de 50 cotistas e seja negociado em bolsa, beleza? Agora, para ganhos de capital, não há isenção. A alíquota é única e é de 20%. Beleza? Então encerramos por aqui toda a parte de tributação de fundos de investimento. Fica ligado nessa história antes de você comprar o fundo para você saber exatamente quanto que você está perdendo para o governo.